Bom, muita gente não entende qual é a diferença de uma música quando você faz a gravação, a edição, a mixagem e a masterização. O quão importante é a masterização? Esse clipe que está aqui, no caso, já foi uma música que eu fiz por 1 minuto, criação própria, de toda uma produção de todos os instrumentos que eu criei. Só que não tinha essa cadeia toda que está aqui. Isso aqui se chama a masterização. A diferença entre a mixagem e a masterização é que a mixagem você trabalha os efeitos, os compressores, a equalização de cada instrumento individual. Mas isso não é o suficiente. O que eu quero demonstrar aqui é exatamente isso. Aqui é a música pronta, com a mixagem pronta. E toda essa cadeia aqui é a parte da masterização. O que é a masterização? É o polimento final. É como se você pegasse um sapato ou uma mesa e limpasse ela. Essa seria a mixagem, a mesa estaria limpa. E a masterização seria como se você passasse o verniz, o polimento final, o acabamento. Então eu vou estar dando um exemplo, por exemplo, aqui, de como é que ela era antes de fazer a masterização, que são todos esses plugins que eu incluí aqui, que são os da Waves, principalmente, que são os melhores, que eu mais uso. Por exemplo, aqui eu usei um plugin da Waves que é de equalização. A equalização foi feita na mixagem em cada instrumento, mas quando você junta todos os instrumentos, é necessário você fazer uma masterização completa com todos os instrumentos juntos, porque a gente transforma. Quando a gente grava cada instrumento numa trilha. O baixo numa trilha, a guitarra em outra, o teclado em outra, e a gente faz a mixagem para botar cada som desses instrumentos o melhor possível. Isso fica bom? Fica. Mas quando a gente faz o Boston Track, que é o ajuntamento de todo mundo e transforma numa trilha só, quando a gente ouve, a princípio parece que está ótimo, mas é necessário a masterização. Essa é a grande diferença. É o que eu quero mostrar aqui. Por exemplo, nessa música que eu criei, que foi apenas 1 minuto, mas eu vou mostrar para vocês o que a mixagem fez e o que a masterização fez depois, tá? Esse botão aqui, quando eu aperto ele, você pode ver que aqui ficou tudo em vermelho. Significa que nem um desses pluginhos que estão aqui, que eu usei para fazer a masterização, estão funcionando. E quando eu clico aqui de volta, vai ficar verde. Significa que a música está sendo processada por todos esses pluginhos aqui, que foi a masterização que eu achei que ficou legal para esta música. Não existe uma regra, existe aquilo que você entende, o que cada um desses faz, que transforma a música num produto final. No caso aqui, a grande maioria eu usei plugins da Waves, por exemplo, como o J37, que é um plugin de efeito analógico, aonde a gente tira um pouco daquele sistema digital que hoje em dia é muito usado
e a gente traz a música um pouco para trás, na época onde não existia tanto efeito digital como hoje. Esse programa aqui da Waves serve para isso, para a gente trazer um pouco do analógico, né? Aquele calor da válvula para a música. No caso aqui também eu usei um compressor da Waves, aonde aqui eu procurei manter a dinâmica, né? Porque quando a gente grava, às vezes fica uma dinâmica um pouco errada. Parte da música um pouco mais alta, outra mais baixa, e o compressor ajuda a gente nivelar isso num padrão aonde a música não perca a dinâmica, mas também não fique desnivelada. E de toda forma, diversos outros plugins que ajudam a entender isso, a fazer a música masterizar de uma forma profissional. Você pode ver que na minha masterização aqui, ó, eu tenho mais ou menos uns 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plugins somente usados para a masterização. Então eu vou botar a música para tocar aqui, vou apertar esse botão aqui, que vai tirar a masterização e vai trazer somente a mixagem que foi feita antes disso. Você vai ouvir sem a masterização. Porque muita gente tem dúvida o que é mixagem e masterização. A masterização é aquilo que dá o ganho da música, que dá o brilho, é o acabamento. É como se você pensasse numa obra. Uma obra sempre tem um acabamento que vai dar aquele produto final que embeleza a obra onde está sendo feita. Quando não tem um acabamento, aquela coisa fica meio termo. É exatamente essa diferença da mixagem para a masterização. Então, primeiro eu vou deixar tocar a música como eu mixei e você vai ouvir. Depois eu vou colocar conforme a masterização. E você vai entender a diferença como os produtores fazem nos estúdios, que as pessoas falam assim, nossa, melhorou muito. Porque a masterização ela vem para isso, ela vem para após a mixagem, é um processo. Primeiro é a gravação, depois a edição, depois a mixagem e por final a masterização, que é o último processo que a gente faz numa gravação. E isso, como eu falei, não é uma receita de bolo, depende da música, depende de como a música foi gravada, o tipo de música, qual plugin você vai usar. E no caso aqui, eu usei esses 8 aqui que eu achei que foram necessários para melhorar a mixagem e dar um ganho. Então eu vou tocar a música aqui sem masterização alguma, como eu mixei, tá? Depois eu vou desvermelhar aqui, vai ficar tudo verde aqui e vocês vão ver a diferença do que é uma música só mixada e depois masterizada. Então vamos lá, vamos ouvir a música sem masterização.
Bom, a música chegou ao fim aqui. Deu para vocês ouvirem que tá a princípio muito bom, né? A mixagem tá bem feita, o áudio tá bem legal, mas a masterização ela faz toda a diferença. Vocês vão ver quando eu clicar aqui e ficar tudo verde, como é que vai ficar diferente. Eu vou botar a princípio só a mixagem, e quando eu clicar aqui e ficar tudo verde aqui, você vai ver a diferença que a masterização faz numa música. Vamos lá. Bom, só de cara já deu para ver a diferença, né? Eu vou botar só a introdução sem masterização. Vamos ouvir. Agora vamos ouvir com a masterização. Quando eu clicar aqui e ficar vermelho, é porque tá sem a masterização. Tá sem a masterização. Quando eu clicar, eu vou deixar a música tocando, em vermelho vai estar com a mixagem. Quando eu clicar aqui e ficar verde, vai entrar a masterização e você vai ver a grande diferença, o que é a masterização da diferença da mixagem, tá? É isso que eu quero mostrar, porque muita gente acha que fez uma mixagem e muita gente vem me perguntar, mas como faz uma masterização? O que muda a masterização? A masterização muda tudo. Então, eu mostrei primeiro a música sem masterização, mostrei um pequeno trecho agora com masterização, e eu vou começar sem a masterização, em vermelho. Conforme eu for clicando aqui e ficando verde, você vai ver a diferença de como fica. Então vamos lá, vamos começar sem masterização. Quando eu clicar aqui, vai estar masterizado. Então você vai entender agora a diferença, o que é da mixagem para a masterização. Sem masterização, mixagem só. Olha, sem a masterização como é que fica. Com a masterização agora, ó. Sem. Com. Bom, eu acho que é notório, né, a diferença, né? A masterização, ela existe para isso, para você poder dar vida à sua música. E você tem que saber muito bem como é que você usa cada plugin para fazer isso. É muito notória a diferença. Vou botar só o trechinho inicial sem nada, sem a masterização. Agora com a masterização. Olha como é que quando eu tiro a masterização a música cai de nível. Vou botar a masterização.
Então muita gente fala assim, a mixagem ficou ótima, já tá bom. Não é por aí. Porque para ficar bem fixado, tá sem masterização. Olha a diferença. Com a masterização. Então essa é a grande diferença da mixagem para masterização. Porque a mixagem, você trabalha esse produto que está aqui, esse clipe de áudio, foi feito somente a mixagem. E quando eu trouxe para cá, eu trouxe mixado, mas eu trouxe sem nada disso aqui. Cada um item desse aqui é um plugin que vai dando aquele polimento no que você criou na tua mixagem. Essa é a grande diferença de uma música mixada para masterização. Mas como se masteriza? Você tem que conhecer cada programa. Por exemplo, aqui eu usei o C4 estéreo, que é um compressor multibandas. Vamos ouvir como é que ele se comporta quando eu boto a música para tocar. Ele é diferente de um equalizador, porque um equalizador ele atua na música o tempo inteiro. Aqui não, aqui eu comprimo aonde tem certos momentos da dinâmica, como você pode ver no clipe aqui, que aqui está mais baixo, aqui está diferente, aqui já está mais fino, aqui está mais grosso. Então, o compressor multibandas, que é esse cara aqui, ele comprime quando chega às partes que estão mais altas, ele comprime essas frequências. Essa é a função desse compressor multibandas. Aí vamos lá. Esse cara aqui é o equalizador da Waves. Como eu falei, não existe uma receita de bolo. O que existe é você ouvir, saber que a música ela tem que ter grave, médio e agudo. Se tiver muito grave, se tiver muito médio, se tiver muito agudo, não pode faltar nenhum deles. Então, a soma na mixagem de todos os instrumentos, quando você ouve por si próprio, às vezes você sente que está faltando alguma coisa. E é na masterização que você resolve isso. O equalizador e o compressor, eles são talvez não, com prioridade os mais importantes, porque é onde você estabiliza os graves, médios, agudos, e o compressor ele mantém a dinâmica. No caso aqui, esse aqui é o equalizador. Quando eu boto a música para tocar, olha como o equalizador se comporta. Viu como é que quando eu mexi com ele, a música mudou completamente? Imagina se a música ficasse assim. Olha o embaraço que tá, o embolo que tá, a falta de nitidez. É óbvio. Aí muita gente fala assim, ué, mas como é que eu faço isso? Primeiro isso começa lá na mixagem. Se você não fez uma mixagem legal, a masterização não vai também funcionar, não vai fazer milagre. Então se a música estiver dessa forma, a qualidade sonora tá horrível. Então o que acontece?
eu achei que a equalização desta forma, o equalizador deu nitidez aos instrumentos. Vamos ver a diferença agora. Então, esse aqui foi o primeiro que eu usei. O compressor, ele serve para quê? Ele serve para pegar os picos que estão mais altos e manter nivelados, ou seja, ele vai ajudar a dinâmica da música a se manter uniforme. E nisso você tem que entender muito bem do threshold, do ataque, do release, do ratio, como vai se comportar. Tudo isso está no meu curso de mixagem, como eu ensino a usar cada função dessa aqui. Nesta música, para mim, o compressor ficou bom assim. Se eu botar a música para tocar e fizer alguma coisa errada no compressor, eu vou estragar a música também. Vou botar para tocar para vocês verem, ó. Ou seja, eu comprimi demais. A música perdeu vida quando eu mexi aqui no botão. Então, para essa música, eu achei que essa compressão aqui tá boa, ó. Item número 2. O compressor multibandas eu acabei de falar agora. Tem esse cara aqui que é o EasyMix, que é um excelente produto da Toontrack, onde você escolhe aqui o tipo de masterização que você faz. Tem vários modelos. Ele muda totalmente a característica da música no geral, né? Aqui no caso, o preset escolhido tá esse cara aqui. Então vamos supor que eu tire ele, ó. Agora vamos supor que eu coloque ele, ó. Tu já reparou como é que cada um plugin desse aqui é como se fosse uma importância, é como se fosse num corpo, um braço, uma perna, como se fosse cada elemento importante do seu corpo. Se você tirar um braço do teu corpo, vai ter uma diferença muito grande, né? Como aqui, ó. Eu tô tirando, por exemplo, ele. Vou botar para tocar de novo. Agora com ele. A diferença é muito notória, né? Aí nós viemos com outros, tipo é o Ed Kramer, que é um grande produtor dos Estados Unidos, que produziu milhares de bandas americanas, como Guns N' Roses, Pink Floyd e Beatles, Rolling Stones. Então, antigamente não existia essa tecnologia toda que nós temos hoje. Antigamente tudo era tudo totalmente analógico. O que acontece? Os plugins da Waves, eles ajudam a gente trazer aquela sensação da música quente, analógica dos anos 80 para a era digital de hoje, que hoje está tudo muito digital, então fica tudo muito robótico. A gente também tem que
fazer uma mixagem de uma forma que a gente traga a música para aquela sensação calórica que o digital, que o analógico trazia para gente. Então, esse plugin aqui também, eu achei necessário nessa música. Eu vou botar ela para tocar com ele e vamos ver como é que fica. Ó. Agora eu vou tirar ele. Na verdade, esse plugin aqui, eu não fiz muita alteração não. Eu só usei ele para poder ele dar um toque da sensação analógica na música. Eu não mexi em parâmetro praticamente nenhum. Eu poderia aqui mexer em vários parâmetros, mas ele não foi necessário neste caso, tá? Como aqui tem muitos parâmetros, eu poderia mexer. Mas, como eu falei, cada plugin tem a sua função. Então, nesse caso, esse plugin da Wave aqui, eu fiz questão de deixar ele natural. Eu só incluí ele e acabou, tá? Agora, esse cara aqui, ele é um simulador totalmente analógico, de fita. Antigamente as gravações eram feitas através de fitas, né? Rolos, que a gente chamava de totalmente analógico. E é exatamente o que a música hoje perdeu. As mixagens estão muito digitais. Então, é muito maneiro você poder trazer a música de hoje para a sensação calórica analógica. Por exemplo, eu vou botar a música para tocar e vou mexer aqui nesse cara aqui para tu ver a diferença, ó. Quando a música tá rolando, você vê aqui como se fosse, né, os vinis, né, as fitas antigamente. Então ele é um simulador de válvula de fita analógica, o que dá uma característica muito legal na música. Aqui o que eu fiz? Eu coloquei mais um compressor, com o sentido de fazer uma compressão mais forçada, que é exatamente a mixagem estrangeira, chamada mixagem gringa. A música brasileira, ela tem uma forma de ser mixada. A música internacional, a gente já viu quando você ouve um Whitesnake, um Pink Floyd, aquela sonoridade gostosa da música internacional? Por quê? Porque eles fazem uma compressão paralela. Eles usam um compressor, um segundo compressor, porque aqui eu já coloquei um primeiro, que é para controlar a dinâmica. Mas neste caso aqui, eu usei um segundo, forçando mais a compressão, uma compressão mais forte, porque você traz os instrumentos mais um para perto do outro. Você cola mais um do lado do outro. A mixagem brasileira acontece muito principalmente, por exemplo, com a banda Jota Quest. Quando eu ouço a música deles, como muitas outras, né, a gente nota que tá todos os instrumentos muito na cara. Você ouve muito, todo mundo muito audivelmente. É a característica brasileira de mixar, né? De masterizar, no caso, que é o caso aqui. As norte-americanas, as estrangeiras, não. Ela tem uma sonoridade diferente, porque existe uma compressão feita a mais justamente para colar.
mas os instrumentos perto um do outro. Isso traz uma característica de som diferente. É exatamente isso que eu procuro fazer nas minhas mixagens. E por último, eu uso esse cara aqui, que ele controla os graves, médios, agudos. Se eu sentir que está faltando um pouco mais de grave, um pouco mais de médio, um pouco mais de agudo, eu vou dando um toque aqui, e ele dá um toque especial nesse tipo de finalização. Como eu falei lá no início, a música precisa ter grave, médio e agudo bem equilibrados. E o Vitaministério, que é esse último que eu inseri aqui, ele faz exatamente essa função. Vamos ouvir. Notou quando eu levantei esse aqui, que é referente à área aguda, como é que ficou muito estridente? Então ele serve justamente para isso. Ele cuida das frequências graves, médio-graves, médio agudas e agudas. Então você tem, a princípio o produtor ele tem que ter um bom ouvido. Ele tem que sentir a música soar bonita, bem. Não existe uma receita, existe você saber usar os plugins para deixar a tua música melhor, com mais qualidade após a mixagem. Se eu, por exemplo, botar a música para tocar e levantar isso aqui no máximo, olha o que vai acontecer, ó. Ficou muito estridente. Então, o que eu faço? Eu venho controlando através desse programa aqui. E eu acho que essa medida aqui ficou melhor, ó. Agora vamos ouvir de novo sem nada disso? Sem nenhuma masterização. Agora com a masterização. A diferença é muito grande, né? Então, esse foi um exemplo que eu quis dar para um aluno que me perguntou: pô, mas a minha mixagem já tô achando boa. Eu falei, cara, a mixagem só não resolve. Você tem que passar o verniz no móvel. Aí sim você vai ver a tua música brilhar. Essa é a grande diferença. E olha nessa música quantas coisas necessárias foi preciso ser realizadas para ter essa diferença. Sem e com. Então essa aula aqui foi para um aluno meu, que eu fiz questão de mostrar para ele qual a diferença de uma mixagem para a masterização. É exatamente isso tudo que eu tentei expor para vocês, tá? Não existe uma regra. Se fosse uma outra música, talvez não seria esses plugins que seriam inseridos, seriam outros diferentes, porque tudo depende dos instrumentos que foram gravados, depende de como a mixagem de cada instrumento foi feita, depende de muita coisa. A masterização é o produto final, aonde você tem que enxergar como a mixagem foi feita e ver o que você pode inserir para
masterizar e dar o brilho àquilo. Uma masterização mal feita pode estragar a tua música, com certeza. Como eu dei um exemplo aqui, ó. Vou abrir esse plugin aqui, ó. Vou botar para tocar. Você notou o que aconteceu? Eu estraguei a música com um toque só. Então você tem que saber a dosagem de cada plugin para a tua música ficar boa. Por exemplo, nesse nível aqui tá ótimo, ó. Agora tu imagina se eu chego e faço isso, ó. É que muita gente pensa que o mais é tudo. Aquele ditado que às vezes diz o menos é mais, é esse caso aqui, ó. Quando eu coloco aqui para cima, nesse caso o simulador de fita, eu tô botando muito sistema analógico. Aí, se tudo que você for fazer, se for botar muito, eu tenho aqui, ó, uma série de plugins. Se tudo aqui eu exagerar, porque eu acho que eu tenho que botar muito, o que vai acontecer? Eu vou estragar. Então, é um toque, é como se fosse um tempero de uma comida. É um dente de alho com um pedaço de cebola, com uma salsa, com um pimentão, e cada um com a sua dosagem. É a mesma coisa que a gente faz com a música, tá bom? Essa aqui foi minha dica e foi a minha ideia de mixagem e masterização.